Então, eu quero convidar, já que o Arquimedes está aí com o microfone fácil de acessar, faz uma oração, invoca a Claro, presença de Deus. meu Pai, te agradecemos mais um dia em que podemos aprender, meu Pai, da tua maravilhosa palavra, meu Pai. Que venha agora o Espírito Santo, meu Pai, e abra o nosso entendimento, a nossa mente, e que agora venha verdadeiramente a revelação do céu, Jesus, sejamos transformados, Jesus, pela tua palavra, meu Pai. Te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. Então, nosso estudo bíblico é sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo, que a Bíblia nos revela. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. E nós vamos falar também sobre os dons espirituais, tá? Então, vamos ter bastante paciência, porque talvez tenha perguntas que surjam que você quer saber e nós vamos responder lá na frente, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo. Vai ter um momento para a gente falar sobre o fruto do Espírito e vai ter um momento para a gente falar sobre os dons. Eu sei que há algumas polêmicas sobre dons, algumas polêmicas que é natural e a gente quer mesmo que trate todas as dúvidas e a gente possa, com muita tranquilidade, buscar orientação sempre à luz da palavra de Deus, tá? Então, começando aqui, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então, vamos entender o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Com a Bíblia na mão, papel e caneta para vocês anotarem, tá bom? Então, vamos começar aqui. Primeiro texto para a gente destacar está lá em Atos 5, verso 3 e 4. Abram as Bíblias aí. Essa passagem, eu quero destacar esse trecho desse texto. Essa passagem é aquela passagem em que, em que estavam lá em Jerusalém os cristãos na igreja primitiva, depois da descida do Espírito Santo, em que a igreja estava se reunindo, houve um avivamento poderoso em que as pessoas começaram a vender todos os seus bens e entregavam aos pés dos apóstolos. Vocês lembram desse período? Então chega Safira e Ananias, e Safira, né, esse casal, e pretendem dar um golpe. O golpe da eu sou super espiritual, eu estou fazendo igual a todo mundo, só que na verdade não era, né? Então o texto diz assim, ó. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, seria teu. Não seria teu? E e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então, Pedro fala que Ananias, com esse gesto, não mentiu para homens, mas mentiu para Deus. E anteriormente ele fala que mentisses ao Espírito Santo. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Com todas as letras. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Trindade. O Espírito Santo não é uma energia, não é o sopro de Deus, não é uma parte superficial de Deus, não é um vento apenas, não é só uma onda, não é só uma sensação, é o próprio Deus. Então, quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, uma doutrina bíblica fundamental é essa: deidade. O Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele tem os atributos de Deus. Então, lá, 1 Coríntios, diz assim, ó, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ninguém sabe
as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. O que que o texto está falando? O Espírito sabe todas as coisas. Nós não podemos esconder nada do Espírito Santo. Ele conhece o coração do homem, ele conhece as profundezas, porque ele é Deus. Ele é onisciente. Salmo 139, eu vou destacando aí especialmente os versículos, como são muitos e a gente precisa ganhar tempo, né? Eu vou destacando aí os versículos e vocês vão acompanhando aí, tá? E vão anotando e depois eu vou liberar esse PDF também lá no grupo para vocês se aprofundarem nos versículos depois, tá? Então, o que que diz lá? Texto lindo do Salmo 139, né? Para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, ou em outras traduções, no abismo, eis que ali estarás também. Se tomar as asas da alva, né? Ou seja, não há lugar onde a gente possa se esconder do Espírito. Ele está em toda parte. Então, além de saber todas as coisas, além dele conhecer a intenção, o pensamento do ser humano, ele está em todo lugar. Não tem um lugar que eu possa ir e falar aqui o Espírito Santo não vai me achar. Não tem como se esconder. Não tem como esconder a si mesmo ou esconder qualquer pensamento ou intenção. Ele sabe todas as coisas, ele está em todo lugar. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E ele é eterno. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então o Espírito Santo é eterno. A Bíblia fala desde Gênesis que antes de haver a terra, antes a terra ainda era sem forma e vazia, antes da criação se tornar uma realidade a partir da palavra, o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, ele é eterno. E o Espírito é o autor primário. Ele é o inspirador. Toda a palavra foi inspirada por Deus, através do seu Espírito. E o texto fala: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas homens santos de Deus, da parte de Deus, falaram inspirados pelo Santo Espírito. 1 Pedro 1:21. E aí eu citei um teólogo que marcou muito a minha formação. Um dos livros de teologia que eu estudei bastante foi do Herman Bavinck, né? Ele tem um livro chamado Dogmática Cristã, de teologia. E ele tem essa expressão: o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo nem é, né? Nem uma força, não é uma força, nem uma influência, mas a pessoa de tal modo divina que é um com o Pai e o Filho, possuindo a mesma essência. Então, aqui nós estamos falando de doutrina bíblica profunda sobre o Espírito Santo. Mas por que que nós precisamos saber disso? Porque há muitas crenças, às vezes músicas, composições e alguns pensamentos que são construídos em torno do Espírito Santo que sutilmente desmerece, diminui ou não olha para o Espírito Santo como o próprio Deus. E isso, sutilmente, pode fazer parte do nosso dia a dia, como se o Espírito Santo fosse apenas uma influência, fosse apenas é, uma parte mais leve, mais simples, mais limitada. E isso está presente em algumas igrejas, aí, algumas religiões, seitas, inclusive, têm essa perspectiva, essa visão do Espírito Santo, e algumas até nem creem,
no Espírito Santo como pessoa, né? E por isso constroem muitas doutrinas que não são genuinamente bíblicas, tá? Agora, bom, falando sobre isso, a primeira parte é muito simples, mas eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, algo para contribuir. Pode falar, abre o microfone e fala sobre a doutrina do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, é a pessoa de Deus, é da Trindade, é a, é a terceira pessoa, mas quando a gente fala terceira pessoa, não é por valor nem importância. Algumas pessoas falam, o Espírito Santo, Deus é mais importante, vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo como a terceira pessoa. Não, a Bíblia não qualifica a pessoa do Espírito Santo, nem mais nem menos importante. A Trindade é essa essa revelação de Deus que a gente, por mais que a gente tente explicar, é algo para a gente crer, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo formam um só Deus e se manifesta em três pessoas, mas tem a mesma essência, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão tímidos ainda? Fácil, simples? Então vamos começar a aquecer. Se tiver pergunta, vocês podem usar o chat também, né? Então vamos lá, seguindo. A pessoa do Espírito Santo Por que que é uma pessoa? Porque tem personalidade e ela executa, ela age, ela faz, né? Ela, ela tem ações, né? Ela tem obras. O Espírito Santo, então, é uma pessoa porque tem personalidade e tem atitudes. Então, vamos lá. Primeiro, João 14, 26. Diz assim, ó: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa linda. O Espírito Santo, ele ensina. Ele não só ensina todas as coisas, mas ele nos faz lembrar de todas as coisas. E o Espírito Santo que foi, então, aqui nesse texto, essa passagem que Jesus estava já preparando os seus discípulos, os discípulos se sentiam incapazes, se sentiam fragilizados, se sentiam é, com medo, receosos. Como vai ser, Jesus, depois que você nos deixar? E Jesus já foi preparando e falou: ó, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai ensinar. Agora, uma coisa muito importante, gente, é que o Espírito Santo, a promessa dada aos discípulos é o mesmo que atua hoje. Então, olha que coisa maravilhosa a gente pensar que o Espírito Santo nos ensina ainda hoje. É o Deus que habita em nós e ele nos ensina. Ele nos ensina todas as coisas que nos é necessário e ele nos faz lembrar de tudo quanto Jesus ensinou. Então, nosso papel é estudar a palavra, é estar nos alimentando, estar em sintonia, vamos falar já já sobre isso, mas também confiar na ação do Deus Espírito Santo que está conosco todos os dias. E ele não só nos ensina, ele nos convence. O texto bíblico fala sobre que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado por, porque não crê em mim, do juízo, né? Porque vou para o meu Pai e porque já o príncipe desse mundo será julgado. Então, o texto aí, resumindo, o texto do capítulo 16 de João, do verso 8 até o 10, essas duas expressões, ele nos convence do nosso pecado, quando nós facilmente somos levados a, a, a erros, falhas no dia a dia. Muitas coisas nós fazemos e talvez nem temos consciência ou nem pensamos que é pecado, mas aí o Espírito Santo começa a nos incomodar. O Espírito Santo começa a dizer, ó, tem alguma coisa errada. Quando eu sou
to- tocado, estou em sintonia com o Espírito Santo, mais ainda eu escuto e mais sensível estou à voz dele. E essa é a ação do Espírito Santo, nos convencendo do pecado e do juízo. Temor. Por quê? Porque há, existe promessas de Deus para a nossa vida eterna, mas nós temos que estar nos preparando para essas promessas. E sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguiremos nunca nos preparar. Então ele nos convence. E ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12:11. Diz aí, ó. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O contexto desse versículo é Paulo explicando para a igreja de Corinto sobre os dons do Espírito Santo. E aqui é muito claro: quem distribui os dons é o Espírito Santo. De que forma? Da forma que ele quer, da forma que ele entende ser melhor. Então, o Espírito Santo tem a sua vontade. O Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz. Então, como pessoa, ele promove a distribuição para a edificação da igreja conforme a necessidade, conforme a sabedoria eterna, conforme sua condição de divindade. O Espírito Santo tem vontade própria. E ele tem afeição. Efésios 4:30. Tá indo bem, viu? Acho que nós vamos conseguir fazer a aula hoje, hein? Ninguém está fazendo pergunta no chat aí? Então, Efésios 4:30, olha só. Não sei se você se deparou com esse versículo, ou pensou e meditou nesse versículo. Diz assim: Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece. Ele tem emoção, ele tem sentimento, ele tem afeição. E isso é uma realidade para que a gente não pense que nossa relação com o Espírito Santo é uma relação utilitarista, né? Não, ele sofre, ele se entristece, ele sente e ressente conforme as nossas ações. João Calvino, destaquei esse texto do escrito de João Calvino, diz: O Espírito Santo é o mestre interior, por cujo esforço a promessa de salvação penetra em nossas mentes, a qual, de outra maneira, apenas bateria em nossos ouvidos ou vibraria em nossos lábios. Ou seja, sem o Espírito Santo, viveríamos uma religião, viveríamos uma fachada, viveríamos uma encenação, né? Nós nunca teríamos a comunhão profunda com da revelação de Deus, da essência de Deus, se não fosse pelo Espírito Santo. Deus seria apenas uma teoria para nós, né? Deus seria algo externo ou distante, mas o Espírito Santo nos capacita a termos essa comunhão profunda com Deus e a entendermos a sua vontade e a sairmos da nossa própria condição humana e adentrarmos uma condição de santidade, de santificação, através do Espírito Santo. Perguntas? Vamos lá para o chat, se alguém fez alguma pergunta. Tá tudo claro ainda? Alguma pergunta até aqui? Já falamos que o Espírito Santo é vamos lá, recapitulando. O Espírito Santo é da idade, tem atributos de pessoa, tem personalidade e tem obra. Agora, a pessoa do Espírito Santo,
no quesito habitação e selo. O Espírito Santo é o selo. Para entender isso, gente, imagina o seguinte: na época bíblica, todo documento oficial, toda lei ou toda ordem, toda todo desejo de um rei ou de um soberano vinha marcado com um selo. O selo era exatamente aquela cera que era derramada sobre o papel e o anel marcava o símbolo de que aquele documento era autêntico, de que aquele documento, aquele desejo, aquela solicitação, aquela lei era de fato autorizada, era decisão do rei ou da autoridade. Então a palavra selo tem a ver com essa marca, tem a ver com essa autenticidade, tem a ver com algo que é inquestionável, é aquilo que é visível por parte dos outros. E aqui nós estamos falando de um selo espiritual. Qual é o selo espiritual que recebemos? É o Espírito Santo. E eu quero que vocês, com calma agora, prestem bem atenção nesse terceiro ponto da aula de hoje. Nós vamos trabalhar coisas muito importantes e muitas dúvidas surgem a partir dessas importantes afirmações bíblicas. Então, Efésios 1:13 fala sobre isso. Diz, ó, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que que é o selo, então? É a marca da conversão. O selo é a garantia. Nós vamos falar logo sobre a ideia do batismo. Nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo no próximo slide. Mas aqui já faz essa menção. Quando que nós recebemos o Espírito Santo? Quando que o cristão é de fato marcado, selado, passa a ser moradia, passa a ser casa, templo do Espírito Santo? Quando crê na palavra, quando o evangelho da salvação penetra no coração, quando o evangelho transforma a vida dessa pessoa. E aí ela recebe o selo do Espírito Santo. A marca, esse me pertence. É o selo em que o diabo, as trevas, o mundo espiritual, essa realidade que nós não vemos com os olhos carnais, mas essa realidade teme. Por quê? Porque sobre os filhos da luz existe o selo que é o Espírito Santo. Essa é a certeza. O verso seguinte diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da glória. Nós temos falado e nós cremos que a salvação não se perde. Não é porque não é porque é uma invenção bíblica, mas é porque a palavra nos revela sobre isso. Nós temos a salvação e somos alcançados pela salvação não por obra humana. Não é porque nós merecemos, mas é porque a obra de Deus que inicia na conversão, na ação do Evangelho em nós, a partir da fé, em que nós cremos em Cristo Jesus e somos salvos, a partir desse momento somos selados. E o próprio selo, ou seja, o próprio Espírito passa a ser a garantia da nossa salvação até nos encontrarmos com Cristo em glória. É isso que a Bíblia está falando. É o mesmo texto que, se nós voltarmos, vai dizer que nós fomos, de antemão, nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. Gente,
é lógico que esse texto está falando de uma realidade soberana e eterna, que talvez como nós humanos a gente é, fica receoso, como entender isso? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o começo, o meio e o fim. Deus sabe aqueles que vão ser salvos, porque Ele é o autor da salvação. E há alguns textos bíblicos que, se a gente for tentar explicar ou tentar entender na profundidade, a gente vai ficar é, desgastado, cansado mentalmente, porque tem coisas que a Bíblia nos revela e nós não temos capacidade de entender na sua plenitude, porque somos limitados. E é diante de textos como esse que a gente tem que simplesmente se humilhar e falar: Senhor, eu creio, eu aceito. É porque o Senhor quer, é porque o Senhor fez, é porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é soberano. Para mim é impossível. E para nós é impossível a salvação. Para nós é impossível, mas é o Espírito Santo que é o selo e é a garantia para aquele que crê. Ah, pastor, mas eu não sei. Se fulano vai ser salvo, falou, olha, nós precisamos guardar a nossa fé. Precisamos desenvolver a nossa salvação. A Bíblia fala para a gente ter esse temor no coração, né? Sermos fiéis até a morte. E a nós não nos cabe julgar quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem tem o Espírito Santo, quem não tem, mas isso são verdades bíblicas, porém nós não temos. Muitos chegarão naquele dia e o Senhor falar: Não te conheço. Mas a verdade é a seguinte: não é porque nós não sabemos, Deus está mudando isso o tempo todo. Não, Deus é eterno e ele já sabe, desde a fundação do mundo, ele já conhece os seus eleitos, aqueles que vão ser salvos. E a certeza, o penhor, a garantia é o Espírito Santo, é o Espírito dele, o Espírito Santo do Senhor. E aí vem para uma coisa, vem para uma realidade, um conhecimento profundo sobre a diferença em que era a ação do Espírito Santo nas revelações do Antigo Testamento antes de Jesus e depois de Jesus, tá? Então aí eu separei uma série de textos bíblicos que vão falar sobre o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo não habitava de maneira definitiva nas pessoas, mas era temporária, era passível de a qualquer momento o Espírito Santo entrar ou sair, capacitar, porque o objetivo no Antigo Testamento ainda do Espírito Santo era apenas capacitar, auxiliar, trazer inspiração em momentos específicos. Então nós vamos ler vários textos aí dessa relação do Espírito Santo no Antigo Testamento, antes de Jesus. Então, lá em Êxodo 31, deixa eu abrir aqui, já fala quando Deus deu a ordem a Moisés para construir o templo, desenvolver todo o utensílio, a tenda, né? Não é o templo, a tenda, né, do tabernáculo. E lá o texto fala que o Espírito de Deus capacitou, encheu Bezalel e os seus companheiros para que com criatividade pudesse trabalhar com ouro, prata, cobre, lapidar pedras preciosas e preparar ali de uma maneira artística, né, esteticamente, algo que glorificasse a Deus, adorasse a Deus. Então ali é uma primeira menção do Espírito Santo possuir, visitar pessoas, né? E aí isso vai se repetir depois, Êxodo 28 também, nós ouvimos lá os alfaiates para fazer, né, as vestes de Arão, também tem uma menção que encheu com o espírito de sabedoria, né? E aí nós vamos ver na sequência de números, quando fala dos juízes, né, e nós vemos lá números antes.
Moisés, quando Moisés estava precisando dividir o cargo lá e escolheu homens, né, cheios do Espírito, né, homens que fossem tocados, sensíveis pelo Espírito, para ajudar o serviço de Moisés, né, em números. E aí nós vamos para Samuel. E aí, Samuel, nós já entramos o quê? A história de Davi. Olha que interessante na história de Davi. Tô assistindo aí a temporada do Davi. Quem não assistiu, eu recomendo, viu, gente? Muito boa. Apesar de ser um romance é muito bom. Já está na segunda temporada, né? Acho que Casa de Davi. E aí nós sabemos que a Bíblia revela que Samuel tomou o chifre, derramou o chifre de azeite e ungiu a Davi no meio dos irmãos. Daquele momento em diante, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Então o texto fala que naquele momento Davi foi visitado pelo Espírito Santo. E se nós lermos o versículo posterior, né, o verso 14, vai dizer que naquele momento o Espírito Santo deixou Saul. Deixou Saul. Então, isso vai acontecer. A Bíblia fala em Juízes 3:10, fala da liderança de Otoniel, que veio o Espírito sobre ele para ele julgar Israel, quando foi sair pela peleja. Nós vamos ver lá em Juízes também, capítulo 6, quando se fala de Gideão, que Gideão foi ungido, revestido pelo Espírito Santo na conquista, né? Naquele momento da conquista, ao tocar a buzina. Juízes ainda fala de Sansão, que Sansão que o Espírito Santo se apossou dele, dando força e capacitando ele de uma maneira sobrenatural. Só que também fala, né, da perda. Sansão, o Espírito Santo se retirou dele em capítulo 16, verso 20, de Juízes, né? Então são menções do Antigo Testamento em que se torna muito claro que o Espírito Santo ele visitava, ele capacitava, como no caso dos profetas, eles eram inspirados para profetizar, né? Nós vemos tantas menções, só que também nós vemos menções do Espírito se ausentar. Se nós olharmos para a oração de Davi, né, no Salmo 51, ele diz assim: Não me lance fora da tua presença, não tires de mim, não retire de mim o teu Espírito Santo. Havia um temor em Davi. Ele viu, ele presenciou a perturbação de Saul quando o Espírito Santo saiu. Saul foi tomado por espíritos malignos, né? E ele era chamado lá para tocar harpa, para quando ele tocava a harpa, ali havia manifestação espiritual e Saul era aliviado daquele tormento. Então, nós vemos no Antigo Testamento essa capacitação temporária. Só que algo muda depois de Cristo. Algo muda. Aí Jesus vem, se revela, se encarna, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e promete, antes da sua morte, a vinda do Espírito Santo. E faz a promessa para os seus discípulos, para que eles fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E para que eles pudessem perseverar, o próprio Jesus foi lá e soprou sobre eles o Espírito Santo. Então eles já estavam ali tomados pela ação do Espírito Santo, mas era necessário que o Espírito Santo fosse derramado, cumprindo a profecia de Joel, que seria derramado sobre toda a carne. E aí nós vemos lá Atos 2, nós vamos falar muito mais sobre esse texto quando a gente for falar sobre os dons de língua. Mas o que nós vemos então, a profecia do Senhor se completando e agora o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, sobre os cristãos, de uma maneira ampla, de uma maneira diferente, inédita, diferente do que acontecia no Antigo Testamento. Então, vamos lá, o Evangelho de João, João 14, o Evangelho de João. Vocês estão abrindo a Bíblia aí? Anotem, tá? Se tiver dúvida.
Palavras de Jesus, ó. Vou ler o 16 também. E eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Palavras de Jesus é promessa de Jesus. E aí, 1 Coríntios 6:19 traz essa revelação. Acaso, Paulo falando à igreja de Corinto sobre a relação com o Espírito Santo, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, a expressão aqui bíblica é que, a partir do momento em que nos tornamos cristãos, somos selados pelo Espírito Santo, a nossa vida não é mais nossa, pertence ao Senhor e o Espírito Santo faz morada em nós. E quando pecamos, ele se entristece, mas ele não nos abandona. Não há nenhuma menção no Novo Testamento de que cristãos que foram batizados pelo Espírito Santo percam a morada do Espírito Santo, porque ele é o selo. O selo do Espírito é o testemunho divino de que pertencemos a Deus. É a assinatura de Deus na alma do eleito. Charles Hood. Alguma pergunta? Até aqui? Estou gostando de ver, viu? A aula tá fluindo aí, mas pode fazer pergunta, gente. Vocês estão deixando para o final, né? Alexandre, ó, Alexandre gosta aí de participar. Tô achando vocês muito tímidos. Nem no chat vocês estão conversando. Tá muito claro, é que vocês já são expertos no Espírito Santo, né? Então vamos lá. Anota aí, gente. Vamos lá. Agora vamos falar sobre batismo, plenitude e caminhar no Espírito. Agora o bicho pega. Hã? Agora o bicho pega. O que é o batismo no Espírito? Ou com o Espírito Santo? Nós vamos falar, nós vamos nos aprofundar quando a gente falar dos dons espirituais e falarmos do dom de línguas, especialmente. Nós vamos falar mais sobre essa ideia que se tem. Muitas igrejas têm como doutrina que sobre o batismo do Espírito Santo, que tem uma relação, um momento especial diferente da conversão. Em outras, em algumas igrejas e denominações, alguns teólogos, né, têm a ideia de que a pessoa pode se converter, mas não necessariamente receber o Espírito Santo, porque a evidência do recebimento do Espírito Santo tem que ser o dom de línguas, né? Eu sei que essa é uma doutrina importante, cara aí para igrejas pentecostais, né? Mas a verdade bíblica, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo se dá na conversão. Nós já lemos. O texto bíblico fala que no momento da conversão somos selados pelo Espírito Santo e passamos a ser templo do Espírito Santo. Então, vamos lá, Ezequiel 36. Vamos ler isso com calma. 25, eu vou ler o texto todo, de Ezequiel 36, do verso 25. Olha que coisa linda, gente, como a Bíblia se completa, como a Bíblia é perfeita. Ele diz assim, ó: Então aspergirei água pura sobre vós. Daqui surgiu o tipo de batismo, né? O batismo por aspersão. É uma dos textos aí que também falam, né? Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. E todas as vossas imundícias.
de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, verso 26, vós, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós, olha só, porém dentro de vós, e agora está falando de maneira ampla, está falando para o Israel de Deus, né? O meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, a promessa do Espírito Santo já estava clara desde o Antigo Testamento. E que a única forma do povo de Deus, do homem, da mulher de Deus, se tornar fiel e obediente aos estatutos seria pela ação do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, né? Seria derramado, seria colocado dentro de vós. Então é a promessa, promessa de sermos templo do Espírito Santo. Há muitos versículos, né? A gente tem apresentado vários versículos aí, tenho, como já citei, de Joel, né, falando sobre o derramamento do Espírito, mas muitos ainda nós vamos estudar durante o decorrer desse curso, e muitos textos nós vamos falar depois sobre quando a gente tratar dos dons e do fruto do Espírito, tá? Aí vem o texto é, de 1 Coríntios, que é precioso. 1 Coríntios 12, 13. Somos batizados pelo Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é que nos inclui no corpo de Cristo. Então, 1 Coríntios 12, vou ler o verso 3, depois eu vou ler o verso 13, tá? Então diz assim, verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A palavra está dizendo o seguinte: ninguém pode confessar Jesus Cristo, meu Senhor, se não for pelo Espírito. Confessar com fé. A fé em nós já é obra do próprio Espírito Santo. E aí o verso de número 13, que diz assim, ó, pois, olha só, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Olha só que interessante. Até hoje o ser humano, até hoje o ser humano tem essa aquela ideia de que alguns se acham um pouco mais especiais do que os outros. A ideia de que alguns têm aquela sensação de que tem mais merecimento, né? Acontece, às vezes vá, porque, né, mesmo que eu não declare isso, né, naquele tempo já tinha essa briga, porque os cristãos judeus se achavam melhores do que os cristãos gregos. E aqueles que eram escravos e se tornavam cristãos eram desmerecidos pelos livres. Então, a condição social, cultural, influenciava muito essa sensação. E aí vem essa palavra para igualar todos. Na igreja, no povo de Deus, para Deus, todos nós somos iguais, porque nós somos todos tocados, transformados e somos batizados no mesmo Espírito, da mesma forma. Então, essa é a expressão para deixar bem claro que a igreja é formada por pessoas iguais. Então, é, o Espírito Santo é de igual modo derramado. Agora, há aquela sensação, a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa como se alguém fosse assim, né? Mais amado por Deus do que outras pessoas. E a verdade é que Deus ama a todos de uma igual forma.
E o mesmo Espírito é derramado sobre toda a carne. Então, o que que difere algumas pessoas? Aí não é ser ou não ser batizado, porque o batismo, como é dito aqui o texto, é sobre todos. Agora, qual é a diferença fundamental? E aí vem no segundo ponto aí, ó. Ser cheio do Espírito Santo. Eu posso ser batizado, mas não estar cheio do Espírito Santo. A diferença é que a ideia de ser cheio, ou uma palavra muito usada é plenitude, tem a ver com o quanto de mim mesmo é anulado, da minha carne, das minhas próprias vontades é anulado em favor da vontade e do agir do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é se esvaziar mais de mim para me encher mais dele. E o esvaziar de mim não é identidade, mas é carnalidade, é, é vontade própria, é desejo de satisfazer o que me dá prazer, fazer aquilo que eu quero, que eu gosto e que de repente impede ou me atrapalha de estar realmente fazendo o que Deus quer que eu faça. Então, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento, mas nem todos os cristãos, né, permanecem cheios. E aí a ideia da plenitude também não é permanente. Então, ser visitado, batizado, me tornar ser selado pelo Espírito Santo, ser moradia, templo do Espírito Santo, é permanente. Agora, estar cheio do Espírito Santo, isso aí é condicional à minha caminhada. E isso é importante nós destacarmos. Eu posso me encher, posso estar revigorado hoje, mas amanhã, como fruto do pecado, com um abandono um consciente ou inconsciente da vontade de Deus, o Espírito Santo pode se entristecer. Então, esse é um processo, e é importante nós entendermos isso, né? Então, o texto de Efésios 5:18, que é muito conhecido, a Dai fez um comentário aqui, né, sobre a mudança de capacitação temporária do Antigo Testamento para moradia permanente se deve à mudança na forma de obter a salvação, de lei para graça. É exatamente. A partir da graça da cruz de Cristo, Deus, Deus promove a salvação por meio do sacrifício único de Jesus. Então não é mais o nosso sacrifício, é pela graça e é pela ação do Espírito Santo. Então as obras não servem mais para a salvação, mas as obras servem para o processo de consagração. Não obras para que eu me tornar mais santo, mas obras aqui vão ser disciplinas espirituais para que eu seja cheio do Espírito Santo, tá? Nós vamos falar muito sobre isso, mais sobre isso quando falarmos do fruto do Espírito, tá? Então, olha lá, Efésios 5:18 é um texto muito conhecido que diz assim, ó: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvor e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, olha o que o texto está falando. Não é que não é que o embriagar-se, a gente às vezes entende como se o beber, a bebida, automaticamente eu perco o Espírito Santo. Não é isso. A Bíblia está falando o seguinte: a nossa capacidade de discernir, a nossa capacidade de provar e de submeter ao Espírito Santo é anulada, é, é diminuída pelas obras da carne. Por que que a pessoa se embriaga? Por que que a pessoa adota
o vício do jogo? Por que que a pessoa? Porque ela está ali em busca de satisfazer a si mesmo, seus desejos. E aqui o vinho é um símbolo de qualquer coisa que pode se tornar para nós um vício. Eu posso estar tão viciado em assistir séries, mas a Bíblia não fala que eu não posso me embriagar de séries. Mas se eu estiver tão preocupado em assistir séries e não estiver preocupado em orar, nas disciplinas espirituais, ler a Bíblia, ter meu tempo de oração, o que vai acontecer? Eu estou sendo bombardeado por informações e estou alimentando a minha carne. E não estou me enchendo do Espírito. Então, essa é a ideia, né? Nós vamos ler aí, por Gálatas 5:6. Olha só o que diz esse texto. Porque em Cristo. Não, Gálatas 5:16. É. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que que é concupiscência? Essa nossa natureza, esse nosso desejo. E às vezes a gente pensa que concupiscência tem a ver só com coisas moralmente questionáveis. Não, a concupiscência tem a ver com coisas simples e do dia a dia, mas tudo aquilo que de alguma forma me dá prazer, me dá satisfação, me faz querer mais e mais, por exemplo, o comer. Mas eu não estou comendo nada, é, como se diz, não é bebida alcoólica, né? Mas o comer demais, o satisfazer a carne, ficar ali comendo excessivamente, é pecado, glutonaria. Então, tudo que passa a fazer parte da minha vida, em que eu faço para o tempo inteiro estar alimentando minha satisfação pessoal, se torna um inimigo aí do nosso crescimento, da plenitude, do enchimento do Espírito, né? Aí o verso 17, o verso seguinte, olha lá. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Então a tendência por exemplo, não vou orar, não, estou com preguiça, eu vou dormir. Eu estou fazendo o quê? Vontade da carne, quero dormir. Hoje eu estou cansado. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje, não. Então a gente vai sutilmente, cada vez mais favorecendo o que me dá prazer, carne, e a tendência é não dar valor e importância. Tem uma história interessante. Conta-se uma história de que um homem promovia briga de cachorro lá, lá em Londres, na praça de Londres. E ele tinha dois cachorros, um preto e um branco. E ele levava lá os cachorros, né? E promovia ali a briga até que um dominava o outro e ganhava a briga, né? Não era a briga não era com morte, não, era só dominar. E ele fazia as apostas, né? Hoje quem vai ganhar é o cachorro branco ou é o cachorro preto, né? E tal, fazem suas apostas. E ele sempre acertava. E não tinha uma lógica. Quem assistia lá ficava ali falando qual é a lógica, né? O cachorro branco é mais forte. O cachorro branco, o preto. Não, não tinha lógica, porque um dia era o preto, um branco, às vezes repetia o branco 2 dias, às vezes o preto. Mas a verdade é que o dono dos cachorros sempre acertava. Sempre acertava. E aí, uma pessoa que ficou curiosa mesmo, ele chegou pro dono e falou: Como que você sempre acerta e sabe qual é o cachorro que vai ganhar a briga? Como? Me conta esse segredo, eu prometo que não vou contar pra ninguém, mas me conta, porque eu não consigo mais nem dormir de tão curioso que eu tô. Você sempre acerta. E aí o dono dos cachorros falou: vou te explicar, e é uma coisa muito simples. Eu escolho qual é o cachorro que eu quero que ganhe no dia seguinte. A escolha é eu que faço. Então, o cachorro que eu quero ganhar no dia seguinte, eu alimento bem. E o outro que eu quero que perca, eu deixo sem comer. Porque ganha sempre o que está mais forte. Então eu escolho. E a Bíblia está nos ensinando essa mesma lógica. Se eu não alimentar o espírito, e aí vem as disciplinas espirituais, né?
O jejum, a oração, a meditação, né? E outras disciplinas aí, a solitude, e há várias disciplinas que nos levam a alimentar o espírito, a mortificar a carne. Porque quando mortificamos a carne, o espírito flui de maneira plena, né? E às vezes a gente atribui, aí são ideias que a gente tem que falar, são ideias que a gente constrói erradas, como se a plenitude, o enchimento do espírito tivesse a ver com alguma situação externa, e muito se emprega isso. Vamos naquele culto, vamos naquela reunião que o Espírito Santo vai ser derramado lá, e vai ser como se a plenitude do Espírito Santo estivesse condicionada a pessoas, a lugares e a eventos. Isso não é bíblico. O evento do Pentecostes foi uma promessa, o evento do Pentecostes foi uma promessa única. Ali se cumpriu. E houve repetições de momentos em que pessoas se converteram, e nós temos lá as histórias que se repetem em Atos, né? São mais três ocasiões que se repetem, mas que estavam vivendo sempre o quê? Momentos de conversão. E nós vemos momentos como esse, em que a pessoa nega a sua carne, em que a pessoa se arrepende, que a pessoa se quebranta, e ali ela experimenta o Espírito Santo de uma maneira única. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós que já somos crentes, para que nós experimentemos o Espírito Santo, não precisa e não depende de nada externo, de nenhum culto, de nenhuma ocasião específica. O Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, vem à medida que nós abrimos mão daquilo que nos alimenta e permitimos que o Espírito Santo cresça em nós, diminuamos. Então é isso. Então, Romanos 8:9, estamos caminhando para o encerramento já, tá, gente? Eu sei que o horário já avançou. Eu queria fazer uma aula aí de meia hora, 40 minutos, mas hoje avançamos aí. Eu prometo que vai ser mais curta nas próximas vezes, tá? 8:9 diz assim, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí o verso 14 vai dizer assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, olha só, a nossa identidade de ser filho de Deus está diretamente relacionado à presença do Espírito Santo. Então não existe meio termo. Ou eu sou filho de Deus, porque o Espírito Santo habita em mim e ele me conduz e ele me faz, ele confirma que eu pertenço a dele, como já falamos do selo. E aí ele testifica que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo habitando em nós. Então ninguém, olha lá, Abraham Kuyper é um dos teólogos que eu mais admiro, né? Diz assim: ninguém é tão cheio do Espírito que não precise de mais. A plenitude não é uma reserva que acumulamos, mas uma dependência que renovamos a cada manhã. Coisa linda, né? Agora, para encerrarmos, quero encerrar ouvindo vocês. Pode abrir o áudio aí, eu vou sair aqui da tela, quero ver vocês. Saiu, né, da tela, né? Sim. Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma. O pastor, você foi uma heresia que você ensinou aqui. Pode falar, não tem problema. Pastor, eu tenho uma dúvida. Diga. Então, no caso, o acontecido em Pentecoste é meio que, vamos dizer assim, uma exceção à regra. Não é todos os cristãos que vão ter essa experiência extravagante. Ó,
O acontecido do Pentecostes é único. Uhum, Por quê? Porque até aquele momento a promessa não tinha se cumprido. uhum, A partir daquele momento a promessa se cumpriu. Então é único. O Pentecostes já foi derramado sobre a carne, né? Agora, o que eu não quero dizer é o seguinte: não há, nós não estamos dizendo aqui que não há, não estou querendo afirmar que não tenha cultos, não tenha experiência, não tenha momentos que a gente sinta Espírito Santo de uma maneira plena. Não estou dizendo isso. Por quê? Porque num culto, por exemplo, no que nos é propício. No culto, normalmente, eu estou ali sendo ministrado, seja no louvor, seja na palavra. E ali a minha tendência é estar mais aberto e mais desejoso, me arrepender, me humilhar na presença de Deus. E ali, nessa condição, é um ambiente mais propício para eu sentir a presença do Espírito Santo. E aí a gente fala, ó, um derramar do Espírito Santo. Mas ali pode ter muita gente que está sentindo, experimentando o Espírito Santo e outras pessoas que só tá vendo o negócio acontecer. Por quê? Porque não se arrependeram, a palavra não tocou, não, tá entendendo? Então o Espírito Santo não é o derramamento não é como se fosse uma manipulação, entende aqui a palavra no bom sentido, né? Uma uhum, influência humana. Nós não podemos influenciar o Espírito Santo para que ele seja derramado mais ou menos. uhum, Mas a única influência que eu posso ter é sobre mim mesmo. Agora, na pregação da palavra, pode ser uma pregação, uma oração, um momento ali em que a pessoa se arrepende, uma pessoa se abre, ela vai sentir uma plenitude. Ela vai sentir um momento, uma êxtase. Isso é bíblico, tá? Então, o que eu não estou falando é assim, nós não temos esse poder, é dado pelo Espírito Santo. E acontece pela verdade que nós vivenciamos nesse encontro com Deus. Então, há momentos que é mais propício. Eu estou buscando, vou lá numa vigília de oração, ali eu abro o coração, rasgo, pessoas que nunca sentiram, de repente, ali se abre também. Qual que é mais fácil de eu sentir uma experiência? Tá entendendo? Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada e ali as pessoas podem se abrir à palavra. Então lembra que quando Pedro visitou Cornélio e lá foi derramado o Espírito Santo e as pessoas é, falaram em línguas, inclusive, né, que é uma das evidências ali, o que aconteceu? A palavra foi pregada e as pessoas se converteram, né? E as pessoas se converteram e se evidenciou para Pedro, que ainda estava entendendo o que estava acontecendo, né? Porque ainda era muito novo. E ali o Espírito Santo mostrou, eles também estão com o Espírito Santo, porque era semelhante ao Pentecostes, né? Então nós vemos isso. Então, eu não estou aqui afirmando, e nós vamos falar mais isso quando a gente falar sobre o dom de línguas, tá? Então, eu não posso afirmar que não há momentos, ou que momentos especiais não são especiais, mas são só fruto de emoção. Não, porque o Espírito Santo atua, ele é livre para ele fazer da forma que ele quiser. Nós vemos aqui relatos de histórias assim, de igrejas inteiras se arrependendo, chorando e ali experimentando algo extraordinário. Agora, onde há manifestação do Espírito Santo, há arrependimento, a pedido de perdão, reconhecimento do pecado, porque o Espírito Santo nos leva a isso, né? Então, ele não é manipulado, mas ele é buscado e o enchimento se dá por essa busca. E respondi? sim, sim, muito bem. Mais alguma pergunta? Pode falar, gente. Pode observar aí. Essa, Nenhuma manifest... pergunta? Fala, fala, Mohamed. Essa manifestação, assim como a manifestação de alguns sentimentos, Uhum. ela pode ser realizada de várias formas, certo? Uhum. As pessoas podem manifestar o sentimento de tristeza e de alegria, cada um de forma diferente, certo? É. Já a manifestação da alegria do Espírito Santo também pode ser manifestada, cada um de forma diferente. Todavia, entretanto, nós, como cristãos, devemos pedir a Deus discernimento para entender se aquela manifestação ela é de Deus ou não, ou exagerada.
né? Uhum. É, não que nós vamos julgar, porque nossa função não é julgar, mas entender que às vezes se trata de uma criancice, uma meninice, e a pessoa exagerou naquilo, entendeu? Então, o que Uhum. se vê hoje é exatamente o ego da pessoa querendo se manifestar, dizendo Uhum. que foi usado pelo Espírito Santo e Uhum. que ela quer provar para as pessoas que ela é melhor porque aquela manifestação é extraordinária, né? É. Mas existe sim várias manifestações genuínas que pode até realmente chocar alguns crentes, mas são Uhum. genuínas, entendeu? Mas Uhum. eu creio que o Espírito Santo ele é educado, ele é sábio Uhum. e ele não faz nada que venha trazer escândalo, né? É. Acho que é Dou importante numa, você. é, Eu acho que é importante isso, Mohamed, falar, porque, assim, a minha alegria que eu me externo, seja com choro, seja gritando aleluia, glória a Deus, ou seja, dançando, pulando, sei lá, né? Alguns momentos a gente viveu umas coisas meio estranhas, com algumas unções aí de lagartixa, a pessoa pulava na parede, grudava, plantava bananeira e imitava leão. E a gente viveu isso na cultura é, cristã mundial, né? Hoje a gente ri, mas ainda está acontecendo. Então, aqui, não estou querendo julgar é, a experiência individual, né? O que a gente não pode dizer é o seguinte: isso é evidência do Espírito Santo. Porque senão a gente vai pensar que quem não faz isso não está recebendo o Espírito Santo. E biblicamente eu não posso dizer isso. Porque a pessoa pode estar lá no cantinho dela, falando com Deus e está cheia do Espírito Santo, né? Então, como você bem disse, cada um vai externar a sua experiência, vai extrapolar, sabe? Eu não sou contra, não. Eu acho que a emoção não é contra. Tem uma linha aí de igrejas e cristãos aí que parece que tem que reprimir toda a expressão emocional, né? Como se fosse pecaminosa. Não é isso, não creio nisso, né? Cada um, eu acredito que a gente tem que se expressar com liberdade. Porém, eu não posso transformar isso como se fosse a evidência do Espírito Santo, porque a Bíblia fala qual é a evidência do Espírito Santo. É o que nós vamos estudar na próxima aula. É o fruto do Espírito. Então, como que eu sei que a pessoa é cheia do Espírito Santo? A Bíblia nos ensina. É através do fruto do Espírito. E não porque a pessoa gritou mais alto, gritou mais baixo, porque ela dançou ou não dançou, não por isso. Isso não garante que a pessoa está cheia do Espírito Santo, né? Não garante. É uma experiência dela pessoal, talvez necessária, talvez importante para ela, na cultura dela. Eu acho que isso é uma questão mais cultural e pessoal, né? Eu tenho muito cuidado também para não ficar criticando, porque experiência a gente não critica, é a experiência da pessoa, mas eu não posso transformar a experiência em doutrina. Sair ensinando. Ó, gente, essa noite eu orei plantando bananeira e Deus falou comigo. Então eu vou no domingo, culto, falar, agora todo mundo, a partir de hoje, vai plantar a bananeira, porque Deus vai falar com você. Tá entendendo? Eu tô dando um exemplo, mas é mais ou menos isso, só para a gente exagerar um pouco, mas é isso. Não, onde está na Bíblia falando que a gente tem que plantar bananeira? Não. Então, eu não posso transformar isso numa doutrina, porque não é bíblico, né? Mesmo que eu tenha tido essa experiência legítima com Deus. Então, nós temos experiências. Experiências são individuais em momentos e às vezes são estranhas até. Eu já vi muitos testemunhos, eu já vivi coisas assim estranhas. Eu vou ainda compartilhar no decorrer desse sim. Então, mas a gente vai saber que a pessoa é cheia do Espírito Santo através do fruto, né? E nós vamos estudar mais sobre isso. Mais alguma pergunta, gente? Pode fazer. Eu tô ficando preocupado aqui. Eu achei que ia ter mais perguntas, eu achando que ou ninguém entendeu nada, É um ou... ótimo professor, foi tudo muito claro. Fala, Alexandre. Não, estou falando, o senhor foi um ótimo professor, foi tudo muito claro. Então tá bom.
Ó, eu vou compartilhar o PDF. Me tragam sugestões, críticas aí construtivas para a gente melhorar essa aula. Nós estamos começando hoje. Então eu queria fazer uma aula é, mais curta, né? Mas a gente vai se empolgando aqui. Mas eu quero fazer. Então semana que vem eu quero gastar no máximo aí 40 minutos, 30 minutos para depois a gente ter mais tempo para compartilhar. Como vocês não compartilharam, não falaram, eu fui tocando, né? Mas eu quero que na próxima aula que a gente tenha eu falar menos e ouvir mais vocês também, tá? Dúvidas. Então é muito importante. Nós vamos falar ainda sobre o fruto do Espírito Santo, a manifestação do fruto através de cada um das características, tá? Nós vamos falar. Eu quero trazer mais aí um pouco mais textual, porque daí a gente vai aprofundar mais. Hoje revelação que eu acho que é muito clara. Quem já tem um tempo de igreja sabe sobre a pessoa do Espírito Santo, mas há muitas denominações, há muitas igrejas que não têm essa clareza. E aí a gente vê heresias, músicas, né? Tem muitas músicas que distorcem a pessoa do Espírito Santo, né? E então é importante entender. Eu acho que a partir da aula de hoje eu queria que destacasse essa diferença, que a gente entendesse que é o batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, que é a conversão, eu passo a ser templo do Espírito Santo, e a plenitude do Espírito Santo, né? Que é a busca incessante de caminhar e andar no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, né? Isso é importante de entender essa compreensão bíblica, né? E essa compreensão não é do Denis, né? Tem um livro que eu recomendo, O Espírito Santo do Billy Graham, um livro pequeno, mas uma linguagem bem acessível. E isso eu fui muito abençoado por esse livro na minha adolescência, por entender isso, né? Entender bem o que é plenitude do Espírito Santo e buscar essa plenitude. Então eu recomendo, é um dos livros que eu recomendo. Não está aqui, está lá na minha biblioteca, lá na central, mas depois eu trago aqui para vocês compartilharem com vocês, tá? Vou compartilhando outros livros aí, quem quiser se aprofundar mais. Ótimo, vamos encerrando por hoje. Se não há mais dúvida, promete, gente. Vamos falar sobre. Acho que vai ter mais dúvidas quando a gente começar. Quando falar dos dons, eu quero gastar bastante tempo com os dons, com vocês, discutindo os dons que a Bíblia, como a Bíblia nos ensina. Eu quero deixar bem claro que nós cremos no Espírito Santo. A nossa igreja crê na contemporaneidade. O Espírito Santo hoje atua em nós, está em nós e precisamos dele e a manifestação dele que edifica a igreja através dos dons que dão base aos ministérios e a igreja do Senhor avança a partir disso, tá? Então é fundamental nós entendemos isso até para que nós sejamos mais edificados e cresçamos juntos. Amém? Amém? Ó o Vinícius que tá batendo palminha aí, aparecer. Então, gente, Alexandre, já que você está na tela aí, faz uma oração encerrando este momento, nosso estudo. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por este tempo, Pai, de estudo, que o Senhor possa falar conosco de forma individual, que o Senhor possa nos acrescentar, Pai, sabedoria, que a gente consiga realmente receber mais do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra. Senhor, derrama sobre cada pessoa aqui, nessa noite de descanso, uma tranquilidade, uma serenidade, uma presença do Senhor em nossas vidas e do Amém. Teu Santo Espírito. Que a gente tenha Amém, cada Senhor. vez mais sede de Ti, Pai. Que possamos Amém. não deixar de Te ver, de Te buscar e de estarmos expostos à Tua Palavra todos os dias. Que o Senhor possa desenvolver aqui em cada um sabedoria, plenitude da Tua Palavra, essa busca constante e que a gente possa cumprir o Teu ID como igreja, né? Amém, Senhor. Pedimos, Pai, em especial pelos GCs da próxima semana. Que o Senhor possa mover pessoas, Senhor, mover corações que precisam ser alcançados pelo Senhor. Amém, Senhor. Nós queremos que o Senhor abençoe esse trabalho, cresça cada dia essa igreja, abençoe a liderança, o pastor Denis, a todos, Pai, a quem temos Amém, ainda Senhor. que alcançar através desse ministério. Te agradecemos, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui. Amém. Amém. Boa noite, gente. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Valeu. Abraço a Boa todos noite. aí. Valeu.